Episódio 116. Escondido. Calabouço. Deixando para trás o povo da fortaleza Endeavor, que se arrependeu, eles foram direto para a grande floresta. A grande floresta estava tão perto que não seria exagero dizer que estava bem na frente, mas era apenas um passeio de 3 horas a cavalo. Assim que cheguei à grande floresta, Luna, que estava montando um cavalo em meus braços, olhou em volta e usou Mana Detect antes de gritar. É apenas uma floresta? Sim, a grande floresta de Vaiatra não tem características especiais em comparação com sua área. Eu estava esperando. Na superfície, a grande floresta de Vaiatra era apenas uma floresta comum com vegetação densa. Não era tão sombrio quanto a floresta capturada pela qual passei quando fui para o Ninho de Morte antes, e não tinha nenhum truque em comum. Se houver apenas uma característica, é um tremendo poder autossustentável. Era uma floresta única que não reduzia sua área, não importa o quanto a floresta fosse cortada e queimada. Graças a isso, esta terra tornou-se inadequada para os humanos viverem e, à medida que os humanos ficaram fora de alcance, várias raças que escaparam dos humanos se estabeleceram. Isso foi possível porque a área era maior ou semelhante ao Império. Mesmo sendo chamada de Terra do Diabo, é baseada apenas em padrões humanos, para outras raças, é um lugar decente para se viver. No caso deste orc, a sensação de que Algur saiu para provar a força de si mesmo e dos orcs era mais forte. Para ser honesto, eu não precisaria sair do grande bosque. Daesilin era um lugar arborizado, então era apenas aqui que eu podia andar a cavalo. Luna e eu soltamos nossos cavalos na direção de onde vieram. É um animal inteligente, então provavelmente voltará para a vila perto de Endeavor por conta própria. Observando o cavalo correr, Luna perguntou. Então, para onde você está indo agora? Eu ainda não tinha dito a Luna o que estava procurando. Nesse ínterim, eu tinha sido cuidadoso porque não podia confiar completamente nela, mas no ponto de entregar o corpo de Algurd, parecia que não havia necessidade de me preocupar com isso. A alma de um mestre Aurora é algo que um necromante não poderia deixar de cobiçar, mas ela parecia não ter desejo por dinheiro. Vou fazer uma caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Luna olhou para mim com seus olhos de 5 cores brilhando. Vendo aqueles olhos inocentes, sorri amargamente e acenei com a cabeça. Sim. Espere 1 minuto. Peguei o velho livreto que tinha em meus braços. O túmulo do dragão vermelho Krivmaher. Eu sabia que havia muitos tipos de dragões. Em particular, o dragão vermelho, chamado de dragão de fogo, era um indivíduo cujos traços eram vistos com muito mais frequência do que outros dragões. O que é isso? Este é um mapa. E é uma verdadeira caça ao tesouro. Luna, que tinha uma expressão de expectativa no rosto, lutou e pegou o livreto. Quando lhe entreguei o livreto, ela olhou para ele e imediatamente franziu a testa. Não consigo descobrir o que é isso? Na verdade, no começo tive dificuldade em me reconhecer. Era um livreto que parecia ter algo na superfície, mas estava cheio de frases pedantes, mas era difícil adivinhar que continha um mapa. Use magia de luz nesta parte aqui. Depois de ouvir minhas palavras, Luna usou magia de luz na ponta dos dedos e tocou o livreto, revelando o mapa oculto. Uau! Interessante? Foi muito engraçado ver Luna se concentrando enquanto examinava o mapa exposto por um tempo. Era como ter um sobrinho jovem, embora ele devesse ter a mesma idade que eu. Não seria mais rápido a essa distância? 3 dias a pé? Sim. Em vez disso, levará um pouco de tempo para encontrar a localização exata. Eu não sabia se realmente tinha que ir em uma caça ao tesouro porque a localização exata não estava marcada e o mapa estava escassamente marcado. Quando entramos na grande floresta para valer, o ar fresco nos cercou durante o verão. Kruruk. Panela. A flecha de mana de Luna foi presa por um animal desconhecido. Logo, Luna, que trouxe o animal que pegou usando sua magia de telecinese, orgulhosamente o mostrou. Olhe para isso. É o primeiro animal que eu já vi. Esta é uma lanterna de bico marrom. É a primeira vez que eu realmente vejo isso. Uau! Também meu amigo, você é inteligente?
A densa floresta estava repleta de todos os tipos de animais e plantas raros, como se para provar que os pés humanos estão fora de alcance. Ocasionalmente, mercenários visitam para coletar esses animais e plantas raros ou para obter subprodutos de monstros, mas recentemente, eles devem ter parado de visitar por causa dos orcs. Graças a isso, Nuna e eu estávamos a caminho, reunindo várias coisas ao longo do caminho. Não havia pressa de tempo, e eu estava colhendo amoras porque não sabia quando viria para Daizorin novamente. Graças ao artefato subespacial, estou menos preocupado com minha bagagem. É minha mãe. O meu agora eles dizem que é um artefato antigo. Eu estava honestamente com inveja de artefatos relacionados ao subespaço. A mochila de expansão espacial apenas expandiu o espaço e o peso era o mesmo, por isso era ambíguo levar muita bagagem. Havia também uma mochila que reduzia o peso como produto irmão, mas, pelo contrário, tive que suportar o inconveniente de não expandir o espaço. Desta vez, eu vim para a tumba do dragão primeiro porque o nível acima é a prioridade, mas da próxima vez eu vou ter que visitar as ruínas antigas. Existem muitas ruínas antigas que conheço, desde ruínas com apenas um item nomeado até ruínas com tesouros de ouro e prata e todos os tipos de bugigangas. Claro, essas ruínas sempre foram perigosas, então nunca foi um lugar para se visitar levianamente como no jogo. Kik. Sentindo-me como um simani, olhei em volta por um tempo e segui em frente. Ouvi um som semelhante ao de um macaco de uma árvore e logo pude senti-lo se aproximando. Olhe ali. Você está sendo perseguido? Macaco de pedra de cauda amarela. Eu nunca pensei que encontraria esse cara. Uma besta que é classificada como uma criatura espiritual como o Stormbringer para o qual Ba trabalha. No entanto, olhando para os sinais, ficou claro que ainda era uma entidade jovem. É o Dr. Shuk. Como você sabe de tudo isso? Estou muito interessado. Mas você está chegando mais perto? Devido à natureza dos caras subindo em árvores, eles ostentavam uma velocidade tremenda. É por isso que nunca consigo alcançá-los a uma velocidade tolerável, mas quando os vi vindo em nossa direção, pensei que algo perseguindo-os deve ser bastante assustador. O que é? Levou. O vento soprou das pontas dos dedos de Luna, que percebeu a magia tão rapidamente que ela nem conseguia sentir o momento do lançamento. O vento primeiro quebrou o galho que o macaco de pedra de cauda amarela deveria estar segurando. Kek. Quando o macaco, que havia perdido a mão, caiu no chão, Luna, que já havia feito o chão macio com magia, correu para ele. Fofo. É pequeno. Eu pensei que era uma entidade jovem, mas era muito mais jovem do que eu esperava. O pelo marrom e fofo e a cauda redonda em forma de bola, como se um pêndulo estivesse preso a ela, eram impressionantes. O bebê macaco ameaçou Luna mostrando os dentes quando ela se aproximou, mas mesmo essa figura parecia delicada. Quando me aproximei, o macaco olhou para mim e depois congelou. Então ele tremeu como se estivesse assustado, mas parecia lamentável. Por que você é assim? Tive dúvidas por um momento, mas logo senti outro sinal se aproximando e voltei meu olhar. Sua aparência não era visível. No entanto, pensei que era uma fera porque podia sentir a natureza selvagem. Luna e o macaco ainda estavam se confrontando em um estado estranho, como se não tivessem sentido uma presença, e eu pulei para confirmar sua identidade. Creu. Quando me aproximei, ele mudou de cor em um instante e fugiu. Lobo Vaiatra. Um lobo raro que só vive na grande floresta de Vaiatra. Como um camaleão, era uma espécie misteriosa que poderia mudar de cor assumindo uma cor protetora. E... o que é isso? Luna gritou de surpresa quando viu o lobo fugindo. Uma questão é, os lobos Vaiatra eram animais de carga. Era raro ir sozinho, mas ele também era famoso por ser feroz, então não sei por que ele fugiu quando nos viu. Ah! Depois de pensar um pouco sobre isso, lembrei-me das características de Algurb que obtive desta vez. Tudo em um. Ativa constantemente a força de todas as pessoas, em proporção direta ao carisma e força mental, Ré. É por isso que o macaco ficou assustado quando me viu mais cedo? Se assim for, você pode precisar controlar essa energia. Luna.
Hein? Você não sente uma aura estranha de mim? Uma aura estranha? Ah! A energia que veio do Lord Orc. Você conseguiu isso através da impressão da alma? Sinta, sinta. Eu sabia disso. Pareceu-me que eu precisava manter deliberadamente minha energia. Uma vez que ele se tornou consciente, não foi difícil manter seu ímpeto depois disso. Teria sido um pouco de dor de cabeça se eu tivesse retornado ao Império neste estado, mas foi uma sorte ter descoberto com antecedência. Vocês já se tornaram amigos? Eu gemi e economizei minha energia e olhei para Luna, e antes que eu percebesse, o macaco de pedra de cauda amarela estava nos braços de Luna. Ele ainda estava olhando para mim com um olhar cauteloso nos braços de Luna, segurando seu colarinho com força. Não é fofo? Bom para você. Não sei se os pais dele estão por perto, mas se você domá-lo assim, pode levá-lo com você, pois ele é um bom seguidor. Vamos encontrar seus pais. Não? Luna sempre foi assim, mas ela perde as expectativas. Não é natural que uma pessoa normal pense em domá-lo primeiro? Eu cocei minha cabeça pensando que estava sendo comparado a essa inocência. Tudo bem. Vamos encontrá-lo. Eu não poderia ter chegado tão longe com este pequeno corpo de qualquer maneira. Provavelmente há uma trilha nas proximidades. Enquanto caminhávamos pelo caminho que o macaco havia vindo, ele também assumiu a liderança, como se soubesse de suas intenções. Como esperado, é porque é uma criatura espiritual, por isso é altamente inteligente. Depois de caminhar por um tempo, pude sentir o forte cheiro de sangue. Ao mesmo tempo, os movimentos do bebê macaco também aceleraram e, quando finalmente chegaram, viram o macaco de pedra adulto morto. E ao redor dele, incontáveis lobos baiatra estavam mortos. Ah! Luna suspirou tristemente e se aproximou do macaco adulto. Ele morreu logo. O espírito está aqui. Ela disse, olhando para o espaço. E ele deu um tapinha nas costas do macaco bebê chorando tristemente. Se você olhar para ele, quem diria que ele é um lunático? Havia também muitos rumores falsos sobre ela. Parecia que ele tinha muitos mal-entendidos devido à sua personalidade única e sua habilidade bizarra. Está tudo bem, baby. Sua mãe está bastante feliz por você estar vivo. Toda vez que eu te vejo assim. Foi um dia incompreensível. Asterisco asterisco asterisco. Já se passaram 4 dias desde que entrei no grande bosque. Foi um dia mais tarde do que o esperado porque eu estava coletando e olhando para isso e aquilo, mas foi muito bom porque houve muitos resultados. A maior conquista é, claro, o macaco de cauda amarela. O macaco bebê que conheci no primeiro dia seguiu Luna como sua mãe, e Luna também cuidou muito bem dela. E Ruf. Você seguiu afinal, é o nosso Ruf. Definitivamente ajuda muito. Colhi frutas raras de árvores altas, mas também havia materiais medicinais preciosos entre elas. Como está o nosso Ruf? Não é ótimo? Você é melhor do que eu. E é. Sério, não entenda. Abri o livreto e verifiquei o mapa. Olhando ao meu redor enquanto olhava para um mapa mostrando as características dos arredores, me perguntei se poderia ser isso. Luna, isso é bem aqui, certo? Eu acho que se encaixa. Uma árvore particularmente enorme estava enraizada em uma rocha enrolada em torno dela. E conforme descrito no livreto, havia árvores localizadas em 5 direções ao redor dessa árvore. Achei que demoraria um pouco para encontrá-lo, mas felizmente o encontrei imediatamente. Mas o que devo procurar aqui? Com a pergunta de Luna, olhei para o livreto novamente. Encontrei o lugar, mas não acho que este lugar em si seja o túmulo de um dragão. Deve haver um dispositivo ou uma entrada oculta na qual você possa entrar separadamente. Vamos dar uma olhada. Virei a detecção de mana e olhei em volta. Eu até tinha o talento de mana, então tive confiança para encontrar algo em comum imediatamente. E meu palpite se tornou realidade imediatamente. É isso.
Em vez de uma árvore em torno de uma rocha enorme, eles encontraram uma singularidade em uma árvore de aparência comum localizada atrás dela. Quando me aproximei da árvore, Luna também estava se aproximando. Luna encontrou algo em comum aqui? Hã? Não, isso é. Por alguma razão, a expressão de Luna estava desconfortável. Olhando para Luna com um olhar complexo, ela se perguntou por quê, mas balançou a cabeça. Não. Eu acho isso estranho. Você pode ver alguma coisa? Algo pode ter se refletido em seus olhos característicos que veem a alma. No entanto, Luna olhou para algum lugar na árvore com olhos estranhos sem responder e então tocou a árvore. Cá. Kvadeu. Em um instante, a árvore começou a se torcer e assumir uma forma estranha. Enquanto eu olhava para ela nervosamente, a árvore logo se tornou uma porta em arco. É isso que seu amigo estava procurando? Talvez? Eu não acho que ele usou magia, mas eu não sei como ele ativou a barreira. Você viu algo que eu não vi? Assim que vi a porta de madeira, fiquei um pouco desconfiado ao ver que era uma tumba de dragão, mas o lugar desenhado no livreto era definitivamente bem por aqui. Achei que não havia como se sobrepor acidentalmente a outra peça escondida, então lentamente coloquei minha mão na porta. Se eu estivesse sozinho, teria pensado um pouco aqui, mas... Agora, eu estava com Luna Pendragon. Além disso, fiquei até impressionado com a alma do Mestre dos Aurores. Não poderia haver condições melhores do que esta. Quando virei a cabeça e olhei para Luna, ela ainda estava fazendo uma expressão complicada, mas era um pouco estranha porque era diferente do normal. Há algo que você não goste? Hã? Isso. Ela olhou em volta por um momento. E então ele balançou a cabeça e disse: Não, vamos entrar. Ela respondeu com indiferença, mas eu pude ver. Era um espaço vazio onde nada podia ser visto com meus olhos, mas as pupilas de Luna em um instante passaram por inúmeras coisas. É um pouco assustador. No passado, eu não acreditava na existência de espíritos ou fantasmas, mas não podia negar que eles existiam, pelo menos aqui. Como resultado, não pude deixar de sentir uma sensação instintiva de rejeição ou medo. Luna veio para o meu lado e empurrou a porta de madeira que eu estava tocando. Então, com um som de dobradiças enferrujadas, a porta começou a se abrir. Por dentro, estava escuro como breu. Vendo o interior onde nada podia ser visto, me perguntei se deveria pensar novamente, mas Luna, com um ruvo no ombro, entrou primeiro. Eu não posso simplesmente dar um passo para trás depois de vir aqui. Coloquei minha mão em Galaxur e caminhei lentamente. E no momento em que você entra naquele espaço escuro como breu. Titulação. Encontrei o lugar onde o dragão morreu, grito de Krivmacher. Você entrou na masmorra escondida, pesadelo repetitivo. Ouvi uma mensagem completamente inesperada. Episódio 117. Cidade Fantasma. Suga. Creureu. O torso do enorme monstro desabou lentamente. Então a figura da pessoa por trás dele apareceu. Ah, semente amaldiçoada. Evan von Orleans. Os únicos 3 inquisidores hereges e mestres de aura no reino sagrado de Casion. Ele era um homem com o apelido da Luz da Bondade. Depois de perseguir Luna Pendragon enquanto ajudava na guerra contra os orcs, ele ficou perturbado com os rastros que levavam às profundezas da grande floresta. Para ser honesto, eu não tinha um senso de missão tão longe, então me perguntei se tinha que segui-la, mas estava curioso para saber por que um homem chamado Belry Sanders, que teria capturado Luna Pendragon e a Oak Road, tinha vindo para a grande floresta, então eu o estava seguindo. Belry Sanders. Ele é um necromante o suficiente para pegar um mestre da aura. Um nome do qual nunca ouvi falar. No entanto, também era incomum que tal necromante não tornasse seu nome conhecido. Pensando que talvez um feiticeiro famoso estivesse usando um pseudônimo, Eva adivinhou que deveria haver uma razão importante pela qual os 2 poderosos feiticeiros vieram para a grande floresta. Encontrou um rastro. Foi um sinal que passou rapidamente. E a trilha terminou em um local estranho.
A trilha terminava perto de alguma árvore comum, mas nada mais foi encontrado. Eram duas pessoas que haviam desaparecido como se tivessem subido ao céu ou afundado no chão. Depois de olhar em volta lentamente no lugar por um tempo, Evan se aproximou da árvore onde o último vestígio permanecia e desembainhou sua espada. Sua espada imbuída da proteção do sol começou a queimar, exalando uma aura de pura luz branca. Por favor, me perdoe. Kaa! Uma explosão irrompeu na faca de Evan. Como um mestre auror que competiu em pé de igualdade com a lendária bruxa Eve Millennium, suas habilidades eram um dos 10 melhores monstros do continente. Com apenas um balanço, todas as árvores ao meu redor explodem. Seu ataque, que continha tremendo calor e poder, acabou revelando a barreira oculta. Isso. Evan sorriu. Assim que ele tocou a barreira exposta com mana, a árvore aparentemente comum mudou de forma e se transformou em uma porta em arco. Evan inseriu a espada, sacudiu suas grevas brancas puras e abriu a porta com reverência. Então houve um abismo. Haha, isso é interessante. Era também um lugar que os magos negros podiam almejar. Evan, que queria saber o mais rápido possível o que os dois estavam fazendo, esticou os pés sem hesitar enquanto sorria. Asterisco. O cenário revelado depois de passar pela porta de madeira em arco era diferente do que eu esperava. Ruas animadas com muitas pessoas e luz solar intensa. No meio de tal lugar, eu estava à distância. Devolva. Não. Leve embora. Os gritos das crianças que passavam por mim eram vívidos. Onde diabos você está? Primeiro de tudo, tivemos que encontrar Luna. Luna. Eu estava preocupado que pudéssemos ter desmoronado. Aparentemente, assim que passei pela porta em arco, apareceu uma mensagem dizendo que era uma masmorra escondida. Como tal, havia uma grande probabilidade de que este lugar fosse um tipo único de masmorra. Ou tudo isso é meu mal-entendido. Então, ao longe, vi alguém voando no ar. Luna. Sentindo-me aliviado por ter encontrado Luna, pulei e pisei no telhado de um shopping. A atenção das pessoas estava focada, mas não havia tempo para se importar. Ah! Amigo! Graças a Deus! Como não consegui descobrir a identidade desta masmorra, me perguntei se tudo isso era magia de fantasia. Luna não seria uma ilusão? Ainda havia muito pouca informação para descobrir. Luna imediatamente veio para onde eu estava, mas Rolf ainda estava andando em seu ombro. Veja! O que é isso aqui? Fiquei assustado. Eu também não fiquei surpreso. Depois de ouvir mais de Luna, quando voei pelo ar e olhei em volta, ela disse que esta é uma cidade pequena e o exterior da cidade é nebuloso. Ele me disse que eu apareci em uma situação em que estava prestes a sair para o nevoeiro fora da cidade e disse algo ainda mais surpreendente. Essas pessoas não são todas pessoas vivas. Você quer dizer um fantasma? Por um momento, olhei para as pessoas que passavam na rua, mesmo sem perceber. Não acho que este seja um lugar comum. É completamente diferente dos fantasmas em que pensei. Honestamente, se não fosse por Luna, que tem uma habilidade especial, eu não saberia que era um fantasma. Existe a possibilidade de que possa ser considerado como magia de fantasia avançada, mas nunca pensei nisso como pessoas mortas. É uma verdadeira cidade fantasma. Essa é uma cidade fantasma que seu amigo estava procurando? Não é. Eu vim para encontrar a tumba do dragão de fogo, não para encontrar uma masmorra tão estranha. Eu me perguntei se era certo chamar isso de masmorra em primeiro lugar. Não importa como você olhe para ela, era apenas uma cidade animada e, se Luna estivesse certa, eles eram como fantasmas. Primeiro, precisamos coletar informações. De qualquer forma, você deve saber com antecedência como sair daqui. Então eu vou sair da cidade e ver. Vejo você mais tarde lá. Havia uma pousada para onde Luna apontou. Foi um pouco assustador ouvir que era uma pousada em uma cidade fantasma, mas parecia uma pousada normal. Ei! O que você está fazendo lá no telhado da loja de outra pessoa? Desça agora!
Então um homem de meia idade gritou conosco debaixo do prédio. Com essa vivacidade, balancei a cabeça e disse: é realmente como um fantasma chorando. O fantasma vai chorar? O que é isso? Existe tal coisa. Vamos nos espalhar por enquanto e nos vemos naquela pousada depois de um tempo. Tudo bem. Depois disso, Luna nadou no ar novamente e eu desci do prédio. Ignorar? Pelo menos peça desculpas. Sim, desculpe. Depois que me desculpei ordenadamente, o homem de meia idade resmungou e voltou para a loja. Isso é um fantasma? É tão vívido. Se não fosse por Luna, eu não teria notado. Eles sabiam que eram fantasmas em primeiro lugar? Mesmo eu não saberia se não fosse por Luna, mas as pessoas envolvidas realmente sabem? Mesmo que eu falasse, era vago, pensando que provavelmente seria tratado como um louco. Em primeiro lugar, eu tinha que saber o que era esse lugar e que tipo de lugar era. A mensagem que ouvi claramente foi uma masmorra escondida chamada Pesadelo Repetido. É um nome sinistro. E antes dessa mensagem, também foi dito ser o lugar onde o dragão morreu. Parecia certo que o dragão de fogo havia morrido aqui. No entanto, vendo que o título não era uma tumba, mas um lugar de morte, a nuance de que ele morreu em um evento inesperado era mais forte. O dragão escolhe um lugar para morrer e termina o resto de sua vida lá. É por isso que a palavra túmulo do dragão saiu. Foi um sinal sinistro de várias maneiras. Que segredos esta cidade aparentemente comum guarda? Asterisco asterisco asterisco. O sol estava se pondo. Enquanto isso, tenho perguntado aqui e ali, devo chamá-los de fantasmas? Consegui obter algumas informações de qualquer maneira. O nome da cidade é Lete. E as pessoas não sabem que são fantasmas. É claro que o conceito de morte também existe aqui. Durante a investigação, as pessoas eram normais o suficiente para se perguntar se Luna estava enganada. O bom senso e o comportamento de pessoas que não eram nada diferentes do mundo exterior me deixaram muito confuso. Mas ficou claro no final que era um fantasma. Mesmo feridos, eles não sangraram. Foi uma cena que testemunhei por acidente, mas pude testemunhar dois homens robustos se socando. Sua pele estava rasgada e suas bocas abertas, mas nenhum sangue foi derramado. Ficou claro quando vi que as pessoas ao meu redor que viram isso não se maravilharam nada. Que eles são fantasmas. Luna está atrasada. Quando recuperei os sentidos aqui, foi na época em que o sol nasceu no meio do céu, então algum tempo se passou. Entrei na pousada que havia prometido com antecedência e estava esperando por Luna, mas Luna, que disse que estava vindo depois de olhar em volta fora da cidade nebulosa, estava estranhamente atrasada. Honestamente, pensei que você viria antes de mim e esperaria. Talvez algo ruim tenha acontecido? As habilidades de Luna são sobre-humanas, no mesmo nível de Varlocks e Aura Masters. Eu não estava preocupado porque ela era assim, mas eu estava um pouco preocupado porque era um lugar secreto. Calabouço oculto. É um tipo de masmorra que eu nunca vi antes no jogo. Apareceu principalmente apenas em lugares relacionados a ruínas antigas. Era também um lugar que dava recompensas inesperadas se você apenas o concluísse, mas a dificuldade acabaram levando o personagem a ser apagado e ressuscitado. Nunca imaginei que uma masmorra tão escondida pudesse existir em um lugar como este. Então, este lugar também está relacionado a ruínas antigas? Falta informação. Em primeiro lugar, como era o primeiro dia, eu não tinha intenção de exagerar. Preciso descobrir passo a passo. Kudu. Sensação estranha. Olhando em volta, eu podia sentir todos na taverna olhando para mim. Arrepios surgiram de trás com a situação repentina. O que é isso? Tentei falar com eles, mas eles não se moveram, olhando para mim como uma boneca sem emoção. Dayang e Dayang. Um sino tocou em algum lugar da cidade e a noite se aproximou rapidamente. E as pessoas que estavam olhando para mim de uma só vez começaram a mudar para formas como fumaça negra. O que é isso de novo? Era um truque desconhecido.
Não parecia uma reação favorável, então imediatamente pulei e saí da pousada. Lá fora, no entanto, a situação era semelhante. Vá, ó, ó. Fumaça preta emitindo gritos estranhos veio em minha direção em alta velocidade. Peguei minha espada e dei um passo para trás, empunhando um vento de espada, mas eles continuaram a me perseguir como se nenhuma força física estivesse funcionando. Quaa! Um rugido irrompeu de longe. Nuna! Eu segui a fumaça preta e corri para onde vinha o barulho. Kaa! Permeabilidade. Ao chegar ao local, uma pessoa completamente inesperada estava borrifando luz em uma roupa branca pura. Consegui criar um personagem no jogo quando me lembrei da memória porque a aparência era de alguma forma familiar. Evan von Orleans? Como está o autor aqui? Você veio antes de nós? Ou seguir? Eva estava limpando a fumaça borrifando uma aura branca brilhante. Ao contrário da minha aura, a fumaça negra que a aura de Eva não conseguia atacar de forma imprudente se espalhou e se reuniu repetidamente. Ah! Você é Belry Sanders. Evan finalmente me encontrou e sorriu brilhantemente. Dito isso, eu poderia dizer que ele não sabia a minha verdadeira identidade, mas não pude ficar aliviado. Ele é o mestre da aura do Reino Sagrado de Casion. E o Reino Sagrado de Casion era um grupo que odiava feiticeiros mais do que o Império. Evan é o mestre da aura que estava encarregado da Eva do Milênio. Um monstro obcecado pela luz a ponto de ser bizarro. Enquanto ele estava no comando do Eve Millennium, suas habilidades eram suficientes, nem é preciso dizer. Casion Seonguk se tornou um forte aliado quando joguei com outros jogáveis, mas agora sou um feiticeiro. Você nunca verá nada de bom. Onde está Luna Pendragon? Ou, antes de tudo, você criou essas coisas negras e vis? Eu também não sei. Você veio atrás de nós? Para ser mais preciso, eu estava perseguindo Luna Pendragon, mas tudo correu bem. Kajin. Eva me atacou a uma velocidade vertiginosa. Eu apressadamente convoquei meu morto-vivo e levantei minha espada para bloquear seu ataque. Fulvuk. Keup. Ele usou seu segredo de aura sem hesitação. Uma espada feita de luz. Dezenas de espadas flutuavam ao seu redor. Eu não estou desprevenido. Vá em paz. Com Eva ainda falando com um sorriso no rosto, dezenas de espadas leves foram cravadas em mim. Fubububuk. Asterisco asterisco asterisco. Devolva. Eu não gosto disso. Leve embora. Meu estômago roncou. Depois de voltar a mim depois de ouvir um barulho desconhecido. Ah. Respirei fundo e olhei em volta. E eu pude verificar que a cena em que você acabou de entrar na masmorra está se desenrolando. Crianças passaram por mim. Como se estivesse em um sonho, minha cabeça não estava organizada em uma realidade incompreensível. É como voltar.